Olá, gente querida, gente do bem. Eu sou Evandro Moretti e eu estou aqui para mais um vídeo com um tema relevante dentro da fé cristã, fora do conceito religioso. Aqui é Evangelho com Coerência. Então, seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E o tema de hoje é o que está sobrando nas igrejas e o que está faltando. É um tema muito sério, para te deixar pensativo, para fazer você refletir, para fazer você tomar decisões. Sabia que um dia eu tomei uma decisão importante na minha vida? Eu tinha um monte de funções dentro da religião evangélica. Quando eu entendi, quando eu fiz uma comparação, e eu percebi que aquilo que estavam ensinando e que até hoje ensinam, dentro da denominação que eu estava, e que eu comparei com aquilo que está de fato no Evangelho de Jesus, quando eu entendi que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, eu fiz a minha ruptura. E não foi fácil. Eu fiquei por um tempo num dilema, tá? E isso precisa ser respeitado. Eu não quero chegar aqui e falar para você, saia da sua denominação agora, de jeito nenhum. E se você não quiser sair, é problema seu. Deus não vai te jogar no inferno por causa disso. Ok? É possível continuar em algumas denominações evangélicas? Eu sempre tenho dito que sim. Desde que você não se deixe levar por tudo aquilo que é ensinado lá. Tá? Se você conseguir se manter lá dentro, aplicado a coisas que realmente interessam, então vá em frente. Muitas pessoas estão em lugares tão nocivos que é impossível encontrar alguma coisa saudável, tá? Infelizmente nós temos ambientes denominados evangélicos ou católicos no Brasil que estão assim, estão tão contaminados que a pessoa procura uma coisa saudável para poder se envolver e continuar ali e não encontra. Mas, de um modo geral, é sempre bom a gente refletir sobre aquilo que nos cerca, sobre os acontecimentos, os ensinos à nossa volta. E esse é o propósito do vídeo de hoje. O que está sobrando nas denominações aí e o que está faltando. Vamos começar, tá? Depois eu quero encerrar com um texto do Evangelho maravilhoso para provar para vocês, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, tá? Para provar que dentro da palavra que o que realmente está faltando, muitas e muitas denominações até ostentam que fazem, mas não fazem, ok? Então vamos lá, o que está sobrando? Está sobrando nas denominações evangélicas, e eu quero deixar para você aqui bem claro, que denominação evangélica ou católica, que são chamadas igrejas cristãs, elas não são representantes de Jesus, ok? Isso daí é um conceito que é humano, não tem nada a ver com a palavra. O cara fala assim, agora eu estou na igreja de Deus, porque ele está na evangélica, ele está na católica, tem uma placa lá escrito Igreja de Jesus, não sei o que lá, tá? Mas isso não significa nada, porque Jesus não deixou representantes de pedra. É possível você encontrar em todo lugar representantes de Jesus no ser. Agora, templos de pedra, instituições, dizerem que tem a verdadeira fé cristã, o verdadeiro conteúdo do evangelho, não cai nessa não, tá? São denominações, são CNPJs, são instituições. Vamos lá, o que está sobrando nas denominações? Regras, e muitas dessas regras geram separatismo, tá? Às vezes eu converso com uma pessoa ou com outra que chegou à conclusão que devia se batizar numa dessas denominações separatistas. Rapaz, eu senti no meu coração e me batizei. O cara já tinha batizado em outras duas, em outras três. Mas ele chega lá e descobre que o conceito certo a respeito de Jesus é naquela denominação. E aquela denominação gosta de incentivá-lo, né? Agora você está na certa. Aí ele se batiza de novo. Daqui a um tempo, ele começa a perceber que tem os mesmos problemas de todos os outros lugares, e os problemas um pouco piores, porque tem a ver com enganações no púlpito, com autoritarismo. E aí ele chega àquela conclusão, mas ele não quer voltar atrás. Então ele fica ali amarrado muitos e muitos anos, vendo um monte de coisa errada acontecer, tentando engolir o conceito que aquela denominação é a verdadeira de Deus.
E não é, meu amigo, minha amiga, não é. Não tem denominação que seja verdadeira de Deus. Tá? Deus não instituiu nenhuma denominação. Nenhuma. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou falar, essa denominação não representa Jesus. Então, regras de separatismo está lotado. Regras absurdas. Tem regra para tudo. Tem hoje gente fazendo, líder fazendo regra, que você quando vai em algum evento da denominação, você não pode falar o que aconteceu lá dentro. No sentido pregação, ministração. Olha, não fala para ninguém a ministração que você recebeu aqui, porque não pode, Deus não autoriza. Eu conversei com uma mulher que foi numa desses eventos. Eles foram incentivados, quase que ameaçados. Não conta para ninguém o que rolou aqui, hein? Tá? Nada de especial. Acontece que eles tentam despertar curiosidade para que outras pessoas também vão lá. Eventos pagos. Regras absurdas. Tem aquelas regras antigas, né? Aquelas regras bobas, que tem a ver com usos e costumes. Você não pode cortar o cabelo, você não pode deixar a barba crescer, você não pode pintar o cabelo, você não pode... A mulher, né, não pode usar short, não pode usar calça, homem não pode usar bermuda, não pode praticar esportes, ainda tem essas denominações bem fechadinhas, não pode usar maquiagem, não pode fazer tatuagem. A mente bem fechadinha que ainda tem regras... E muitas vezes chamando essas regras de o certo do evangelho. E quem fizer o contrário, pode perder sua salvação, hein? Isso está sobrando nas denominações. Outra coisa que está sobrando, status. Você sabia que tem denominações hoje grandes que ostentam serem a denominação, vamos dizer assim, muitas regiões do Brasil tem, né? Elas ostentam ter o favor divino. Deus está aqui, o lugar onde Deus mora, o lugar, ele sempre tem esses slogans, né? O lugar onde Deus habita, o lugar onde a fé reina, onde Jesus reina. Um lugar que você vai encontrar muita ostentação, tá? Ostentação sobrando. Eles investem em ar-condicionado, eles investem em estacionamento, ou fazem templos grandiosos com grande estacionamento, ou alugam espaços importantes e chiques da cidade. Eles chamam pregadores que estão em alta no momento, ou cantores que estão em alta. Nesses lugares você vai encontrar muita reunião paga, muito curso, muito workshop, muita coisa paga. Você vai encontrar dezenas e dezenas de pessoas se deslocando para lá, mesmo que seja longe, tá? Status, tudo por conta de status. Ah, lá tem um louvorzão da hora, tem o melhor louvor da região. Eu estou falando de gente que viaja de cidade para outra, tá? Sendo que tem pessoas para serem ajudadas aqui por perto. Ah, mas lá tem o louvorzão que eu quero participar. Ah, mas lá tem a palavra que eu quero ouvir. Às vezes a palavra, muitas e muitas vezes são palavras xoxas. Não edifica ninguém, mas o status, né? Ar-condicionado, luzes, filmagem, tá? Presença confirmada e firme nas redes sociais, muita curtida, muita gente comentando, e aí as pessoas se deixam levar. Está sobrando isso. Não sei se tem na sua região, comenta aí, na minha tem. Na minha região tem pelo menos 2 denominações que são assim. Gente que briga para frequentar lá, tá? E aí eles fazem métodos de crescimento, tem departamento de tudo, departamento de rodeio, de artes marciais, é coisa absurda, tá? Tá sobrando isso. Tá, o que mais? Tá sobrando busca pela fama. Cara, tem denominação que a busca para a pessoa estar ali é ver quem que canta melhor, quem canta mais bonito para ficar famoso entre os irmãos. É briga para ficar famoso ou famosa. Denominações em que eles dão uma certa valorizada, entre aspas, né? Eles nunca vão ser mais valorizados que o líder lá. Mas são denominações em que valorizam aquele que canta bem, né? Estão sempre dando oportunidade, aquele que prega bem. Então vira aquela busca pela fama, né? Eu quero ser pregador nessa denominação. Eu quero ser cantor, cantora. É a busca pela fama. Cultos em que tem um monte de oportunidade para um monte de gente cantar e a pessoa quer ir só para aquilo. E muitas vezes quando acaba de cantar, nem presta atenção mais se vai ter algum ensino do evangelho. Porque eles querem estar lá apenas para disputar lugar, para se aparecer, busca de holofotes.
É a busca para agradar o seu próprio umbigo. Isso tem sobrado nas denominações, tá? Outra coisa, teologias. Sabe, denominações se aplicando em cursos e mais cursos e especializações teológicas mirabolantes, tá? Muitas igrejas reformadas partindo para esse lado, né? São denominações que até você encontra uma e outra coisa saudável, mas o que acontece? Eles querem ostentar uma teologia verdadeira, pura, e ficam ostentando isso diante dos demais irmãos. Sabe, olha, uma coisa é certa. Você aprender a Bíblia de cor salteado não faz de você diferente de ninguém. Tem irmãozinho que não sabe a Bíblia, não tem texto decorado na cabeça, mas dá um baile em teólogos, porque o ser... No Evangelho a gente aprende que é o nosso ser, a nossa prática do amor que importa. Então essa ostentação está sobrando muitas denominações, em que obreiros ficam ostentando anéis e anéis de teologia. Eu tenho curso de doutorado, mestrado, eu tenho 4 bacharéis em teologia. Olha, eu estudei também 4 cursos teológicos, mas sabe o que eu descobri? Que nenhum deles mandava a gente para o Evangelho, nenhum deles apontava para a simplicidade de Cristo. Sabe o que eu percebi ao estudar os cursos de teologia que eu estudei? Que eles eram tendenciosos, os cursos eram tendenciosos, sempre com a tendência de levar a gente a pensar do jeito que aquela denominação que promove o curso ensina. Cursos tendenciosos. Tudo que você precisa não é esse monte de curso de teologia para você ficar ostentando, não. O que todos nós precisamos é aprender Cristo e colocar os seus ensinos tão simples na prática do nosso dia a dia. O que está sobrando? Congressos, eventos. Tem denominação que vive só de evento. É congresso das irmãs, dos irmãos, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, do coral. É congresso do congresso. E fica ali o tempo inteiro fazendo festividades. Eles vivem em torno de festividade. E precisam bancar essas festividades. É uma busca absurda. A irmã tem que comprar o uniforme, depois o filho dela tem que comprar, o marido tem que comprar. Fica o ano inteiro pagando uniforme e CD de cantor e DVD de pregador. Ou em outros lugares, né, em que não se vendem mais CDs e DVDs, que estão um pouco mais sofisticados, pagar a palestra do homem de Deus, né? O show da cantora de Deus, que são muitas vezes caríssimos. Tem gente cobrando 15 mil reais para cantar em igreja pequena. É o que está sobrando nas denominações. O que está sobrando mais? Líderes autoritários. Líderes que querem mandar em tudo e em todos. São líderes que se acham a última bolacha do pacote. São homens que pensam ser os porta-vozes de Deus aqui na terra. Líderes autoritários, muitas das vezes ostentando uma certa intimidade com Deus que os demais não possuem. Homens que inspiram uma atmosfera de medo ao seu redor. Olha, não questiona esse irmão não, esse irmão é cheio do Espírito Santo, hein? Como se a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo inspirasse medo. Pelo amor de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, ele inspira carinho, atenção. Ele inspira o ato de não se ofender-se com facilidade, aguentar pedrada, tá? É claro, no bom sentido, né? Você vai atirar pedras no irmão. Não, aguentar pedradas que eu digo é que alguém que é de fato cheio do Espírito Santo aguenta mais ofensa sem sair por aí querendo descontar o desaforo nos outros. É isso. Então o que está sobrando? Homens, líderes autoritários, que tem medo da denominação rachar. Já viu isso? Tem pastor que vive pregando contra facções. Ele tem medo que um obreiro se destaque mais do que ele. Aí ele exige que aqueles obreiros estejam ali sempre batendo continência, estando sempre nas reuniões, fazendo tudo o que ele manda, algumas coisas absurdas que não tem nada a ver com o evangelho, né? Porque ele quer manter a figura do homem de Deus que tem aí o aval para mandar e desmandar na igreja. Não tem.
não era para ser assim. Só é assim porque deturpou demais o conceito de fé cristã. Tá? O que está sobrando? Politicagem. Isso aqui eu nem vou falar porque nós estamos numa época que vocês estão vendo. Tá? Estamos numa época tão absurda que politicagem até uma criança. Se eu perguntar o que é politicagem nas denominações, nas igrejas, a criança vai falar para mim: é aquilo que o meu pastor fica falando para votar em fulano ou em cicrano. É incrível, né? Chegamos a este ponto em que líderes querem opinar e muitas vezes não é opinar, muitas vezes é exigir, é obrigar que o candidato que ele defende seja votado pelo membro da sua denominação. Sai de lugares assim. Você não merece isso. Jesus não morreu na cruz e ressuscitou para você viver tanta humilhação e tanta manipulação em lugares assim. Eu te convido, rompe com este lugar e vai ser feliz. Ok? E tem outras coisas que estão sobrando, que tem demais as denominações. Elementos judaicos, né? Que são dízimo, primícia, nomes de Israel. Tem uma galera defendendo que você tem que chamar Deus pelo nome hebraico, né? Jesus. Objetos. Tem denominações levando a suposta arca da aliança, que era aquela arca que ficava no templo. Aí eles mandam fazer uma lá de bronze, de pau, de pedra e leva lá no púlpito. Manda o pessoal colocar os objetos em cima dela, ou o povo tocar para ser abençoado. Estão tentando resgatar aquilo que Jesus já cancelou. Cristo nos basta, irmãos. Cristo é suficiente. Tá? Então, dízimos, primícias, nomes, objetos, conceitos de Israel, né? Que é aquele negócio, por exemplo, de hierarquia. Tem muita denominação que enxerga o seu líder do jeito que os israelitas enxergavam um rei. Que aquele cara que tem uma unção diferenciada, que não pode ser questionado. Deixa eu falar uma coisa para você aqui bem séria. Pode ser questionado sim. Todo mundo tem falha. Você não vai sair questionando as pessoas pelas falhas comuns que todo mundo tem. Tá? Agora tem uma coisa. Se a minha falha é enganar o meu irmão, se a minha falha é enganar o meu próximo, usando a palavra, então eu devo ser confrontado. E não somente eu, qualquer pessoa. Ok? Esse confrontado não é fazer feio. Esses dias mandaram um vídeo para mim do irmão querendo questionar o pregador na hora do culto. Ficou feio. Não. Questionar é você descobrir uma verdade. Se você quiser e tiver a liberdade para isso, chamar esse líder para conversar. Isso é protestar em amor. Eu não sei o que ele vai responder. Quem sabe ele se arrependa. Tá? Mas não fique calado. Ah, mas eu não quero fazer isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então você viu que tem muita maracutaia. Sabe qual que pode ser o seu gesto de protesto? A sua denúncia em amor é você ir embora deste lugar. E se vierem te procurar, você fala o que você aprendeu com Cristo. É muita maracutaia acontecendo, é muita coisa sobrando. E hierarquias denominacionais como se fossem aprovadas por Deus. Tem denominações que é aquela escadinha como se fosse aprovada por Deus. É membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, semideus. Tá por aí. E infelizmente isso não tem nada a ver com Cristo. E tanta gente do bem que estão em lugares assim. Gente sincera sendo submetida a toda essa enganação. Ok? Então tem muita coisa sobrando que está inchando as denominações do que não presta. Tá? Preconceito, machismo que tem de monte. Tá? Invasão de privacidade. Líderes querendo saber o que a pessoa faz ou deixa de fazer, o que a pessoa ganha. Você sabe por que um líder quer saber quanto a pessoa ganha, né? É para saber se o dízimo vem certinho, meu irmão. É isso. Tá? Autoritarismos, emocionalismos, são denominações que supervalorizam o que você está sentindo. Ah, senti um arrepio, é Deus que está falando. O cara vai lá e dá uma palavra. Ah, foi Deus que falou que não, peraí, não é assim não. A gente aprende no Evangelho que tudo que você ouve, você tem que ponderar, analisar, não deixar a sua emoção falar mais alto. Tem denominações que promovem esse negócio de eu senti de Deus. O que aquele homem de Deus falou foi para mim. E são emocionalismos. Tanto na pregação como aquelas que são mais escancaradas.
que acreditam ainda a possibilidade de ter profetas que dirigem a vida dos outros. O profeta falou para mim fazer isso. O profeta falou para mim fazer aquilo. Emocionalismos. Falta da verdade do Evangelho. Cristo fala ao seu coração. É o que eu disse no outro vídeo. Todo dia Deus fala comigo. Como, irmão? Quando eu comparo aquilo que estou absorvendo, que estou ouvindo, que estou assistindo, com o que Jesus ensinou. Na minha consciência, o Evangelho é a voz de Deus. Olha que coisa bonita. Certo? Então está sobrando essas coisas aí, emocionalismos. Tá? São modismos. Modismos. São os modismos atuais aí. Verdadeiras maluquices. Gente que faz uns encontros, fica uns 3, 4 dias num ambiente afastado da cidade, não tem problema, não sou contra retiros para reflexão, tá? Agora, não tente fazer desses retiros algo místico, ao encontro com a própria face de Deus. Aí os caras vão lá e acreditam que estão tendo um encontro com a face de Deus mesmo. Na verdade, o que eles tiveram foram um confronto psicanalítico, tá? Mas os líderes religiosos dizem que aquilo é um encontro com Deus. Não! É tudo psique, é tudo mentalização. Eles querem que você acredite que aquilo foi algo místico que aconteceu com você e que não aconteceria em outro lugar, só acontece ali naquela denominação. Cara, você pode ter um encontro com Deus na sua casa. Não vá na conversa de emocionalistas, de modistas atuais. São denominações que buscam pegar você de uma maneira insana, desonesta. Mexem no seu trauma e dizem que é Deus. Não, aquilo é um conceito psíquico. Aprenderam hipnose, aprenderam alguma coisa relacionada à psique, à mente da pessoa, tá? A psicanálise. E aí mexe tanto com o estrutural, o emocional da pessoa, que ela sai de lá pensando que Deus falou com ela, mexeu com ela, sai desses encontros falando, não, eu tenho que congregar aqui, porque é aqui que eu encontrei Deus. Não, ali você teve um encontro consigo mesmo. E você poderia ter esse encontro em qualquer outro lugar, mas eles fazem parecer que aquilo só aconteceu ali. Aí depois você entra lá, meu irmão, daqui a pouco você está defendendo dízimo, você está defendendo primícia, você está com um líder que tem um salário exorbitante, mas que não gosta de ser questionado. Tá? Você está levantando a bandeira de partidos políticos dentro da denominação, daqui a pouco você está acabado. Você saiu da liberdade do Evangelho, então não vai para esses lugares não. Seja livre em Cristo Jesus, foi para isso que Jesus veio. Certo? O que está faltando? Está faltando é isso aqui, ó. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Está faltando isso aqui. É gente que nota o outro. Nota nas dores, nota nas dificuldades, nota o seu irmão na pior. E não fica rindo dele, não fica debochando, não fica falando que ele mereceu aquilo porque fez o mal. Não, nosso papel não é esse. O que está faltando nas denominações é gente que se importa de verdade, sem ser um programa estipulado pelo pastor. O que está faltando nas igrejas é gente com compromisso com o bem, não como um programa religioso de ação social, que eu não critico, que é ótimo que tenha, tá? Mas gente comprometida, mesmo quando o pastor, o padre não está vendo. Gente comprometida com a graça porque é comprometida com o bem, com aquilo que Jesus ensinou. É gente que vai visitar, é gente que paga um alimento para outro que está precisando e não faz disso um espetáculo, não coloca na câmera, não faz disso uma divulgação para promoção pessoal. O que está faltando é isso. Tá? Aí se você quiser outros textos,
o que está faltando como virtude pessoal, você pode ir lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que o fruto do Espírito se manifesta em nós com amor, paciência, com longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Que o Senhor nos encha dessas virtudes. Tá sobrando programas e mais programas, espetáculos e mais espetáculos, status, fama, congresso. Tá sobrando gente autoritária, regras de separatismo, que faz uma igreja se achar mais poderosa e mais ligada a Deus do que a outra. É isso que está sobrando, mas isso não voga nada. Não enche você de nada, não te melhora em nada. Não representa nada na sua vida e nem na minha. O que está faltando, sim, faz a diferença. Esse é o convite do Evangelho para nós, que na vida a gente diga sim para Jesus. O povo fica falando aí, né? Aceitar Jesus, aceitar Jesus. Faz aquele apelo para a pessoa levantar a mão e ir lá na frente. Não vou ficar brigando com ninguém por causa disso. Eu sei que isso não tem no Evangelho. Tá? Isso não é do Evangelho, isso aí foi uma criação posterior. Já falei isso algumas vezes e teve gente que não gostou, mas é a pura verdade. Tá? Não estou falando isso para que você, na sua denominação, separe de fazer. Mas entenda que Jesus não pediu para você fazer isso. Tá? Então só entenda isso, tá bom. Aceitar Jesus, dizer sim para Jesus, não é levantar a mão e ir lá na frente. Dizer sim para Jesus é você dizer sim para uma palavra dessa. Ó. Dizer sim para Jesus é toda vez que você diz sim para uma coisa que Jesus te ensinou, te mandou para você colocar em prática no próximo. É isso que está faltando em cada um de nós. É isso que falta para termos um compromisso ainda maior com a graça. Ser cristão é isso. A proposta do Evangelho é essa. Deus não te chamou para você fazer parte de movimentos religiosos. Deus nunca te chamou para você fazer parte de denominações. Se você quiser continuar nas denominações, é problema seu. Deus nunca te chamou ou me chamou para isso, mas Ele nos chamou para fazer isso aqui. Notar o próximo e ser de fato uma bênção na vida dele. Amém? Essa é a palavra. Eu quero agradecer a você que assistiu. Deixe o seu like. Compartilhe os nossos vídeos. Fale do nosso canal às pessoas. Se puder, faça os nossos cursos. Nos ajude, nos apoie. E vamos em frente nessa força. Tudo de bom e de melhor para você.